A Câmara dos Deputados adiou hoje a votação do projeto que reduz a desoneração da folha de pagamentos de diversos setores da economia. Vou voltar a falar com a Renata Lopretti. Renata, parece que não houve acordo nem entre a base de apoio do governo para votar o projeto. Projeto esse que faz parte justamente do pacote de ajuste fiscal proposto pelo Planalto. Pois é, Grilo, o governo nega que haja qualquer desentendimento. Como sempre, todo mundo se ama, está tudo em sintonia, tudo mais. Agora, parlamentares da base dizem que o Planalto não cumpriu combinados sobre a liberação de cargos de segundo escalão. Sem o projeto de desoneração na pauta, os deputados voltaram a analisar itens da reforma política. É o que mostra a reportagem de Gerson Camarote. Pela manhã, muita movimentação na residência oficial do vice-presidente Michel Temer. Era uma tentativa do governo de votar na Câmara o projeto que reduz a desoneração da folha de pagamento de vários setores da economia. Mas depois do almoço, o governo jogou a toalha. Não foi possível concluir esse debate, né? Nós resolvemos deixar para a semana que vem. Temer ainda negou qualquer desentendimento político com o chefe da Casa Civil. Tomamos café juntos hoje, harmoniosamente. Mas na Câmara, parlamentares da base revelaram o real motivo para o adiamento da votação. O governo não cumpriu a promessa de liberar cargos e emendas. O ministro Mercadante não encaminha as decisões que são tomadas nos acordos políticos gerados a partir da credibilidade do vice-presidente Michel Temer, e esse desconforto está causando, inclusive, a interrupção dessas votações. O líder do governo demonstrou contrariedade ao ser questionado sobre os motivos do adiamento. A base está reclamando que não foi liberado cargos. Foi isso que aconteceu? Toda vida que a gente vai discutir o ajuste, você coloca esse negócio de cargo. Eu não discuto cargo, quem discute cargo é a coordenação política do governo. Enquanto o líder do governo tentava explicar para a imprensa o adiamento, o líder da oposição contestava. Na verdade, o líder do governo está com um argumento para ter uma saída e explicar a incapacidade ou a impossibilidade do governo de colocar na pauta e votar o projeto que reonera a folha de pagamentos. Num dia com a pauta árida em Brasília, pausa para receber as candidatas para um concurso de Miss. Eduardo Cunha foi convidado para ser jurado. O presidente da mesa é julgadora. De volta ao trabalho, Cunha revelou que o projeto que reduz a desoneração das empresas não foi votado porque o governo não quis. Não há nenhuma obstrução nossa de impedir a votação da matéria do governo. O governo é que não estava seguro de votar hoje. Em vez de ajuste fiscal, entrou em pauta a reforma política, mesmo sem consenso entre os deputados. De todo jeito, isso vai dar uma única luz. É um tema complexo, porque todo mundo tem posição fechada, mas na hora que você vai perguntar como fecha. Fecha a coincidência quando? Fecha os 5 anos como? Pois é, e uma vez dedicados à reforma política, os deputados começaram a aprovar coisas. É por isso que a gente vai à Câmara conversar com a repórter Raquel Portoalegre. Raquel, boa noite. Os deputados aprovaram agora há pouco o mandato de 5 anos para os cargos eletivos. Como é que foi essa votação? Exatamente o que eles votaram? Oi, Renata, boa noite para você. Olha, eles votaram, então, aprovaram esse mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos. Agora, criaram também regras de transição, já que hoje a gente tem mandatos de 4 anos, mandatos de 8 anos, no caso dos senadores. Esses mandatos de 5 anos vão começar a valer a partir de 2022. Nas eleições de 2018, deputados estaduais, distritais, federais, governadores ainda vão disputar a eleição para cargos de 4 anos. E em 2018, os senadores vão disputar cargos para 9 anos. Aí lá em 2022, deputados estaduais, distritais, federais, governadores já vão disputar a eleição de 5 anos, para que em 2027, quando acabar o mandato dos senadores que se elegeram com 9 anos de mandato, eles se igualem lá em 2027. Agora, não foi criado nenhuma regra de transição para vereadores e prefeitos. Foi votado também hoje, aqui no plenário da Câmara dos Deputados, o voto facultativo
legislativo, que acabou sendo rejeitado, portanto, continua como está hoje. Votação obrigatória para todo mundo que tem entre 18 e 70 anos de idade. A votação de todos esses itens, de todas essas questões que envolvem a reforma política aqui no plenário da Câmara dos Deputados segue, mas o que vai entrar em discussão agora é a coincidência de eleições municipais e federais. E já uma informação aqui de bastidor, viu, Renata, que PT e PSDB já fecharam um acordo para derrubar aí a coincidência de eleições. Raquel, obrigada pelas suas informações. Vamos ver o que a noite ainda nos reserva aí nessa questão da reforma política. E antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui no estúdio, eu quero voltar a Brasília, dessa vez para conversar com o Gerson Camarote sobre por que não deu certo a votação anterior do projeto que reverte a política de desoneração na folha de pagamento das empresas. Camarote, é claro que tinha um risco de derrota, por isso o governo recuou. E eu queria entender por que esse risco, onde é que está pegando? Está pegando, Renata, uma briga no centro ali do Palácio do Planalto. Havia um acordo ali para a liberação de cargos de segundo escalão, de terceiro escalão e também de emendas parlamentares, inclusive daqueles novos deputados. Enfim, esse acordo tinha sido firmado pelo Michel Temer, vice-presidente da República, que é o coordenador político do governo. Sendo que o PMDB agora está acusando o chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, de segurar essas liberações. E por isso houve uma rebelião na base aliada que disse que não votaria sem a garantia de cargos e emendas. Mais do que isso, a base aliada vê esse projeto que reduz a desoneração da folha de pagamento de vários setores da economia como o último projeto de interesse no governo nesse primeiro semestre. Então, não vai abrir mão dessa votação enquanto não tiver cargos e emendas. Na prática, Renata, o toma lá da cá. A presidente Dilma Rousseff ficou preocupada sobre disso lá na Europa e mandou um recado dizendo que estava feliz com a articulação política do vice-presidente, que na prática esse recado foi interpretado no Palácio do Planalto como uma forma de desautorizar Aloysio Mercadante. Isso porque Mercadante tinha sugerido, inclusive, um novo ministro para a Secretaria de Relações Institucionais. Durante o dia, Mercadante chegou a dizer que esse novo ministro seria Eliseu Padilha, que é aliado do Michel Temer, é do PMDB, mas tudo isso causou muito mal-estar no PMDB e na base aliada, por isso Dilma precisou lá da Europa, lá da Bélgica, desautorizar Aloysio Mercadante. Renata. Camarote, quer dizer que quando o Michel Temer diz que tomou café da manhã com o Mercadante em perfeita harmonia, a gente deve entender que o Mercadante não preparou o café que o Michel Temer tomou, é isso? Certamente, viu? O clima era de desconforto, viu, Renata? Tá bom, Camarote, muito obrigada. Olha, vamos voltar a falar um pouquinho sobre a reforma política. Primeiro, essa questão aí da coincidência dos mandatos que foi aprovada na Câmara. A gente pode esperar certamente uma reação do Senado quando essa matéria chegar lá. O próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, havia dito semanas atrás que era melhor os deputados não se meterem nessa questão do mandato dos senadores, porque os senadores não iam aceitar que eles, deputados, decidissem qual era o tamanho do mandato da outra casa. Então, a gente pode esperar mudança nisso quando chegar no Senado e, portanto, vai ter que ser analisado pela Câmara de novo. Outra coisa que a gente precisa ficar prestando bastante atenção é nesse próximo item que eles vão votar, que é essa questão da coincidência de eleições. A gente tem repetido aqui que essa pseudo-reforma política ou não mexe em nada ou mexe para pior. E nesse item, se mexer, vai ser para pior. Porque coincidência de eleições significa simplesmente que o eleitor, em vez de ser consultado a cada 2 anos, vai passar a ser consultado a cada 4 e talvez até mais do que isso, se resultar aí essa mudança aí do tamanho dos mandatos. Isso é claramente ruim, é claramente menos participação do eleitor, a gente precisa ficar de olho nisso.